Você consegue se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo ou só consegue prestar atenção em uma coisa só? Eu gostaria de falar com você hoje sobre foco. Olá, família de Deus. Deus te abençoe os seus planos, os seus projetos. Seja muito bem-vindo ao devocional aqui do canal Instante da Graça. Se você ainda não é inscrito por aqui, a hora é essa. Clique aqui embaixo, já ative o sininho de notificação e assim que surgir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser informado. Você consegue se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo ou só consegue prestar atenção em uma coisa só? Eu gostaria de falar com você hoje sobre foco. Vamos explorar aqui alguns textos. Vem comigo então e vamos falar da atenção que devemos ter sobre a capacidade de nos concentrar e principalmente nas coisas de Deus. Tem um texto aqui em Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 15, que diz assim: Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Aqui é Salomão comparando os olhos da esposa com os olhos das pombas. E aqui está um animal curioso, diferente, as pombas. Apesar de estar falando da beleza, da cor dos olhos, mas para mim aqui vai uma interpretação um pouco mais aprofundada. As pombas elas têm a capacidade de concentração, de focar em uma coisa só de cada vez. E aqui nós podemos também fazer uma analogia acerca desse foco, como olhos que focam somente na glória de Deus. Tipo um olhar da noiva de Cristo, sabe? Cantares de Salomão, ele tem uma expressão profética, né? Que fala de Cristo e a noiva e a sua igreja. Então, os olhos de pomba se referindo a esse olho que foca uma coisa de cada vez e tem os olhos fixos em apenas uma coisa. Mas o nosso texto principal, ele está lá em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, no verso 1 e 2. E diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. O texto nos ensina que para continuarmos a essa corrida, essa carreira que nos está proposta, ou seja, a nossa missão de manifestar a glória de Deus, o reino de Deus para todos aqui na terra, então preparando assim um caminho para que venha o tempo do fim, nós vamos viver uma nova Jerusalém, onde teremos o quê? Um corpo glorificado. E para que isso aconteça, nós vamos precisar fazer algo. Estarmos com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. E por causa dessa alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que ele sofreu, que ele suportou a cruz e está hoje assentado à direita do trono de Deus. Só que tem muitas situações que tentam nos destruir nessa caminhada com Deus, né? Eu estou dizendo aqui acerca da corrida que está proposta para a nossa vida. Então, para cumprirmos essa corrida, nós precisamos ter os olhos fixos em Jesus, pois vivemos num mundo cheio de medos e nós temos a tendência de que nós possamos tirar os olhos de Jesus, né? Dessa forma, a nossa carreira proposta, ela poderá não acontecer como deve, se tivermos o quê? Distraídos. Mas do contrário, se nós estivermos com os olhos fixos em Jesus, aí sim, teremos êxito nessa corrida. E o texto acrescenta que nós precisamos abrir mão dos embaraços, precisamos eliminar os traumas do passado, o pecado que nos rodeia. Isso tudo fica assediando os nossos pensamentos, queridos.
Você sabe quando um pensamento errado vem sobre nós, ou vem sobre você, né? O inimigo vem para nos condenar, para dizer que algo nos define. No entanto, nós não podemos definir os pensamentos que são lançados sobre nós, mas podemos definir quais deixaremos permanecer sobre nós. Então, depois de fazer isto, correr com perseverança a corrida que nos está proposta, então, não importa o que aconteça, temos que manter os olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Precisamos dos nossos olhos fixos nele, não nessas coisas que nos fazem perder tempo, né? Que algumas esferas erradas, quem sabe discussões diversas, sei lá, discussões teológicas, políticas, que nós nos envolvemos no dia a dia e etc. Veja, Eliseu, por exemplo, para ganhar a capa de Elias, ele tinha que estar com os olhos fixos em Elias, até que Eliseu subisse, né? Então vem Elias num redemoinho, depois vem uma carruagem de fogo. O que era a carruagem de fogo? Era a distração para que Eliseu tirasse os olhos de Elias. Então, como Eliseu não ficou distraído pela carruagem, continuou com os olhos fixos em Elias, ele recebeu a porção dobrada do Espírito de Elias. Mas, e para os dias de hoje, como que podemos receber uma porção dobrada? Não é olhando para pessoas, quem sabe o pastor da nossa igreja, por mais que devemos olhar para ele e ver nele um padrão de homem, de Deus, né? Uma testemunha fiel de quem Cristo é, porque não faz sentido, né? Seguirmos alguém nessa terra que não seja uma testemunha fiel de Cristo. E testemunha fiel de quem Cristo é, que não esteja aperfeiçoando o Cristo em nós, vamos dizer assim. Também nós não temos mais que ser como Eliseu, esperando o próximo grande homem ungido subir ao céu. Nós podemos olhar para a cruz que está vazia. E quando olharmos com os olhos da fé, vamos ver o Senhor sentado no seu glorioso trono à destra de Deus, Pai. E se olharmos para esse glorioso trono, nós nos veremos nele, assentados com Cristo, onde já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nessa oportunidade, queridos, eu gostaria de te dizer, cuide para onde os seus olhos estão fixados. Não permita que as distrações dessa vida te distraia e te roube, que roube o seu olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Apenas em Cristo nós temos toda a provisão, todo o recurso para nos manter firmes nessa carreira que nos está proposta. Nós prestaremos contas daquilo que nós fizermos com a nossa carreira aqui na Terra. Nós fomos criados para cumprir com êxito essa carreira e expressar Cristo na nossa caminhada, amém? Se essa palavra ministrou o seu coração, compartilhe ela com alguém. Se você ainda não é inscrito, eu não acredito que você não é inscrito até hoje no canal Instante da Graça. Se você ainda não é inscrito por aqui, a hora é essa. Clique aqui embaixo, ative o sininho de notificação, assim você vai ser informado quando surgir um vídeo novo por aqui. Que Deus te abençoe, ilumine a sua mente, que Ele te fortaleça nesse dia. Fique em paz, que o Senhor nos abençoe. Até a próxima.